Boa noite a todos, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amados, gostaria de ler um texto para os irmãos, em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, amém? Vou ler uma parte do capítulo 1, uma parte do capítulo 2, não vou ler inteiro, depois vocês podem ler, talvez eu comente ele na mensagem, amém? Vamos colocar isso aí, se puderem. Então nós lemos esse texto aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 23, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, pelo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. No capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza, coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Amém? Vamos orar, amados? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos, meu Deus, agradecer, Pai, tua graça, teu amor, misericórdia, meu Deus, que nós recebemos, nós não merecemos, Pai. Meu Deus, que a tua palavra, Senhor, ela possa, meu Deus, achar lugar, Senhor, na nossa vida, Pai. Isso traga transformação, Pai, e a gente vê realmente cada dia, Senhor, glorificar teu nome, Pai. Peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, amados, podem sentar-se. Amém? Amados, antes de dar esse ponto aqui, um pouquinho desses dois textos, eu vou falar algo que eu vi uma mensagem, achei interessante, um pastor, ele comentando, conhecedor da palavra, que certa vez foi uma pessoa na casa dele lá, fazendo vocês tiver conserto numa cadeira, uma coisa, eu contei isso na quarta-feira. E é interessante que esse pastor ele conhece um pouco de igreja e tudo mais, e essa pessoa de uma determinada seita, né, ouviu que eles na casa estavam tocando louvor. E aí ele pega e fala assim: eu vejo que o senhor é evangélico. Não, sim, sou. Eu admiro os evangélicos. Pena que vocês estão errados com respeito a Jesus Cristo, porque Jesus não é Deus. E ele falou isso para aquele pastor: Jesus não é Deus. Bom, não precisa nem dizer de que segmento que é, né? Tem um segmento que não diz que Jesus é Deus, diz que Jesus é um Deus, né? Uma tradução errada, aliás, não é nem uma tradução, né? Porque no original não está assim, de João capítulo 1, quando diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí eu achei interessante a maneira como aquele pastor ele agiu, porque ele poderia muito bem, conhecendo os originais, falar: olha, você está enganado, os originais, está assim, tá. E isso não ia mudar nada, porque a pessoa poderia bem questionar, mas quem me garante que é assim mesmo que está no original? E
E aí ele falou assim, olha, então se Jesus não é Deus, nós temos um problema aqui. Porque se Jesus não é Deus, então, pelo que você está me dizendo, então Jesus deve ser o diabo, né? Não, meu senhor, você não pode falar como Jesus é o diabo. Mas por quê? Na Bíblia, o único que realmente quer ser adorado sem ser Deus é o diabo. Por quê? Quando o diabo tentou Jesus Cristo, ele falou para Jesus, olha, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Jesus disse o que para ele? Ele disse, ó, vai de Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, somente a Deus. Só que quando vai algumas pessoas, como a mulher Fenícia, e outras pessoas se prostram diante de Jesus e o adoram, né? Ou o leproso quando se prostra e adora, ou mesmo Tomé, quando Jesus ressuscita, e Tomé, ele reconhece Senhor meu e Deus meu, e adora a Jesus Cristo, Jesus não rejeita a adoração, ele não rejeita ser adorado. Então se ele não é Deus, então você está dizendo que ele é o diabo, ele é o diabo. Por quê? Aí o camarada ficou assim. Então é interessante nós entendermos quem é Jesus. Entendemos que Jesus Cristo é Deus. Nós temos que entender isso. Jesus é Deus. Quando esteve aqui nesse mundo, ele encarnou, ele tomou a forma humana, por uma razão, meu amado, por causa de você. É importante nós entendermos que Jesus é Deus, mas é importante também entendermos quem somos nós. É por causa daquilo que nós somos, que Jesus Cristo se fez carne. Você sabia? Por causa daquilo que nós somos. E às vezes nós não nos damos conta daquilo que nós somos. Eu li esses dois textos aqui, Romanos, e eu não li inteiro, mas se você ler o capítulo 1 e 2, o capítulo 1 a partir do versículo 18, vai estar falando da situação da humanidade, da idolatria, do afastamento de Deus. E ele vai estar falando sobre a ira de Deus, que se revela do céu contra toda impiedade e justiça dos homens, que impede a verdade pela sua injustiça. A ideia é o seguinte: aqueles que eles rejeitam a verdade por causa da maneira como vivem, porque não querem. Realmente, amados, se nós tivermos que admitir, nós temos que admitir, né? Como cristão nós temos que admitir, mas se admitirmos que Deus é Deus, que Deus é santo, e que a Bíblia é a verdade, que nós sabemos que é verdade, então significa que tem coisa que tem que mudar. Porque se a Bíblia é verdade, está escrito é verdade, então nós temos uma responsabilidade muito grande. Então a nossa situação é uma situação muito complicada. Por quê? Admitir que Deus é aquilo que a Bíblia revela, como nós vemos, e não aquilo que nós imaginamos, implica em que eu não posso viver a vida de qualquer maneira. Eu posso viver a vida de qualquer maneira. Quando nós vemos o texto, fala que a ira de Deus se revela no céu contra a impiedade. Se Deus é um Deus santo, Deus justo, então Deus, ele odeia o mal, ele odeia o pecado, ele não aprova a injustiça, a impiedade, a falsidade, a mentira, tudo aquilo que é pecado. E por que essa ira se revela? Aqui está falando especificamente das pessoas que não conhecem a Deus. Quando na Bíblia fala dos gentios, quem eram os gentios? Gentios eram as pessoas que não eram judeus, que não faziam parte do povo judeu. Ou seja, nós e todos aqueles que não são, a não ser que tenha um descendente judeu aqui, né? Mas pode ser, vai lá saber, né? Tanta mistura, né? Mas aqueles que não são judeus são gentios, todos os outros povos. E aí ele está falando o seguinte: que Deus pode ser conhecido. Alguém pode falar, mas eu não sabia, eu não conhecia. Ele está falando, olha, o que de Deus se pode conhecer? Não, mas ninguém pode. Nenhuma pessoa. Tem gente que fala assim, mas o índio e a pessoa que nunca ouviu do Evangelho, meu amado, ninguém vai para o céu sem Jesus Cristo. Porque se eu disser que uma pessoa vai para o céu sem Jesus Cristo, porque ela nunca ouviu, eu vou ter um problema. Então para que mandar um missionário? Melhor ele não ouvir. Porque se ele ouvir, agora ele sabe, ele pode escolher entre querer ou não a Deus. A Bíblia não diz que há salvação fora de Jesus Cristo. Mas a Bíblia também não diz que porque a pessoa não ouviu, ela é inocente. Ninguém é inocente diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que de Deus se pode conhecer é revelado. É só você olhar para o mundo. Meu amado,
É impossível alguém dizer que Deus não existe. Porque se eu disser isso, esse dia eu estava lendo um pouco sobre criação, doutrina da criação, umas coisas assim, e outras doutrinas, estava fazendo uma revisão pegando um livro de doutrina e estava lendo. Interessante, o pessoal falando que tudo que existe foi criado. Você sempre existiu? Não. Teve um momento que você veio existir. Teve um momento que o seu pai veio existir. Teve um momento que esse relógio aqui não existia. Não é verdade? Foi criado, foi feito, fabricado. Se a gente pegar nós, então, quer dizer, teve um momento que não existia. Então, ia existir quando meu pai e minha mãe casaram e tudo mais. Aí dali a pouco, aqui eu, né? Só que se a gente for voltando para trás, sempre vai ter que ter um momento em que você vai ter que ter algo que causou a existência de outra coisa. Mas se você for voltar, não dá para voltar isso infinitamente. Teria que ter um momento onde nada existia. Mas se nada existia, nada não pode criar nada. Nada pode criar, ou não tem nada, e do nada vai surgir nada. Não, tem que ter um princípio. Tem que ter alguém que existe por si só, sem depender de ser criado. Do qual tudo foi criado, e esse é Deus. Essa é uma questão de lógica. Tudo que existe foi criado, não tem como alguma coisa surgir do nada. É a mesma coisa, os próprios, às vezes nós vemos a ciência, é uma coisa que, quando bem feita, é bom, mas quando mal feita é um problema. Meu amado, pedra não tem vida. Então, não vai acontecer de uma pedra gerar pedrinhas. Ah, não, mas eu quebrei. Mas você está quebrando a própria pedra, não é um filhote de pedra. Não existe um filhote de pedra. Por quê? Isso é um princípio, até na biologia, né? Que a vida gera vida. Aquilo que não tem vida não pode gerar vida. É só pensar um pouquinho. Se você deixar como uma pedra de estimação, coloca lá, aí você compra outra pedrinha, aí você coloca as duas juntas. Dali um ano você vai ver quantas pedrinhas. Não tiver nenhuma pedrinha. Porque não tem vida. Não tem vida. Foram criados. Agora a vida gera vida. Se vida gera vida, quem é que é o autor? Quem é que gerou a primeira vida? Quem é que criou todas as coisas? Deus. É por isso que Paulo diz o seguinte: olha, ninguém é inocente diante de Deus. Basta você olhar para a criação. A criação testifica, ela testemunha que há um Criador. Que é um Criador. E ele vai mais além, porque se Deus criou o homem como a Bíblia nos relata, isso é verdade, então esse homem que foi criado por Deus, no princípio, como nós sabemos, Adão e Eva, mas eles conheciam a Deus pessoalmente. Não é verdade? Não é assim que está relatado lá em Gênesis? Que Deus conversava com Adão, com Eva, pessoalmente, eles conheciam Deus pessoalmente, foram os primeiros seres criados, seres humanos criados por Deus, do qual todos nós descendemos. Incrível, né? Que variedade, né? Como é que pode? Mas eles se afastaram de Deus. E o homem foi se afastando de Deus. E dali a pouco ele foi deixando Deus. Eu acho interessante que a Érica, ela ilustrou bem aqui no começo, né? Como se fosse Deus, e aí a pessoa pode tanto se afastar como se aproximar, está mais longe, está mais perto de Deus. E o homem foi se afastando de Deus e foi se perdendo no conhecimento de Deus, mas no princípio ele sabia que ele era Deus. Ele sabia. Só que conforme ele foi se afastando de Deus, ele foi perdendo a referência de quem é Deus. E aí ele foi criando deuses segundo as suas próprias cobiças e pensamentos. Então, para muita gente, Deus, imagina que Deus vai condenar. Deus vai condenar, amados. Cremos. Não é porque Deus vai condenar porque Ele quer condenar. Porque como um juiz, o juiz só pode dizer salvo, inocente ou culpado. Não é que Ele vai condenar porque eu não gosto de você não vai para o céu. Deus não faz isso. Você pode ler o capítulo 2, versículo 11, diz: pois em Deus não há parcialidade. Deus não é injusto. Deus vai tratar cada um segundo aquilo que a pessoa escolheu. É interessante que é dito aqui, olha, assim Ele dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade.
mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Então não é que Deus te mandou, é a escolha da pessoa, ela decide ser egoísta, ela decide obedecer ao pecado, ela decide fazer tudo aquilo que ela sabe que é reprovável aos olhos de Deus, é a escolha dela. E se ela escolhe este caminho, Deus seria injusto sim. Se ele falar assim, ó, você fez tudo errado, me rejeitou, você não quer servir, você não quer fazer o certo, mas mesmo assim vai para o céu. É a mesma coisa que você aprovar aquele que não cumpriu. Não que alguém vai por mérito, ninguém vai por mérito. Isso é uma ideia que não tem fundamentação bíblica. Ninguém vai para o céu porque é bom. Aliás, a Bíblia diz que não tem ninguém que é bom. Eu não sou bom, você é bom? Às vezes nós nos consideramos bons, porque nós não somos tão ruins quanto o outro. Tem gente que é ruim, a gente fala. Mas, amado, quando Deus compara, a gente compara com Ele. E Deus é perfeito. Nele não há sombra de mudança. Uma variação, não há pecado em Deus. Deus é totalmente santo. Comparado a Deus, meu amado, nós somos pecadores. Não precisa a pessoa estar matando, não. A Bíblia diz que se uma pessoa quebrar um mandamento, ela é culpada de todos. Quebrou, não é mais perfeita. Aliás, ninguém é perfeito. Só que a Bíblia diz aqui que, mesmo tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram a Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em vós e suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, substituindo a glória de Deus, incorruptível por imagens semelhantes aos homens, aves, quadrúpedes, répteis. Está dizendo que o homem começou a criar deuses segundo a sua própria mente. Porque, meu amado, se eu criar um Deus que ele é aquilo que eu acho que ele tem que ser, aí eu vou criar um Deus que nunca vai me condenar. Eu vou criar um Deus que não é justo. Por quê? Porque eu vou criar um Deus que eu posso fazer o que eu quiser fazer e de boa. Vou para o céu do mesmo jeito. Mas aí isso não é Deus. Isso é uma ideia de quem é Deus. E a Bíblia diz que eles foram se afastando. Se você ler depois, você vai ver que Deus mesmo. Então, é como se Deus estivesse falando assim: vocês não querem, então eu vou deixar vocês por conta. A Bíblia diz que Deus nos entregou a impureza sexual, entregou as suas paixões desonrosas. Na realidade, a tradução seria mais ou menos assim: olha, Deus deixou eles, olha aquele negócio, filho, vai por aqui, não quero, não vou. É a mesma coisa você pegar você pega um rapaz de maior de idade, você não tem como obrigar ele a fazer o certo mais. Quando é criança, você até pode obrigar, mas depois que ele cresceu, que ele é maior, como você vai impedir? Você vai impedir ele. Se ele decidir fazer o errado, como é que você vai fazer para impedir? Vai bater? Vai amarrar? Não dá para fazer nada. Vai ser escolha da pessoa. Então, como Deus cria o ser humano livre, então ele faz o seguinte: olha, isso aqui é o que eu tenho para você, meu filho. É por aqui. Esse é meu projeto, esse é meu plano. É isso que eu... Agora, se você não quer, você é livre para seguir o seu caminho. Só que o homem, livre para seguir o seu próprio caminho, ele nunca vai por natureza, por buscar a Deus, meu amado. Cada vez mais se afastando de Deus. Cada vez mais se afastando. E quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. Quanto mais longe de Deus, mais fácil a gente fazer aquilo que é errado. Já viu? Vou dar um exemplo bem simples. Já viu como criança? Se às vezes tem um pai, às vezes na frente, o pai está ali do lado, a mãe, a criança até meio. Se o pai está longe, meu Deus, toma cuidado. Tem coisa. Eu falo, meu amado, que o que isso é verdade, eu quando era moleque. Eu fui um pouco carteiro. Mas eu lógico que eu não fazia na frente da minha mãe, meu pai, porque se eu fizesse ela já resolvia ali na hora. Mas quando ele saiu para trabalhar, ficava só com a molecada e falava: meu Deus do céu, é submissão de árvore, submissão de casa, entrar dentro do carro do pai, se liga o carro, faz alguma coisa de doido, fazer coisa que não deve. Chega a mãe, fez arte? Não mexeu lá, não mexi.
lógico que faz. Então, imagina, não é diferente. O ser humano, quanto mais se afasta de Deus, menos preocupação ele tem, entre aspas, com aquilo que ele faz. E aí vai dizendo que chegou ao ponto, e isso aqui é dito, a gente vê isso muito claramente hoje, de homem agora se relacionar com homem, mulher com mulher, e tudo forma de promiscuidade, injustiça e tudo mais, engano, depravação, falta de amor, por aí vai descrevendo um monte de coisa, como que o ser humano vai se afundando longe de Deus. Longe de Deus. E aí a gente pensa, puxa, é assim a pessoa que não conhece a Deus. E Paulo, quando ele escreve isso, e é importante saber, ele está mostrando como que o ser humano ele é pecador. Mas mesmo aquele que não conhece a Deus, ele não é inocente. Não é. Todo mundo aqui conhece a Constituição japonesa? Acho que não, né? Todas as leis? Você conhece todas as leis? Não, acho que às vezes não sabe nem ler. Em muitos casos. Eu lembro que uma vez, já compartilhei isso aqui, eu estacionei o carro, por quê? Tinha uma placa assim, eu perguntei para o irmão que sabia japonês, mas saber japonês, saber ler, conhecer de ler é outra coisa, né? Pode estacionar aqui? Deixa eu ver a placa. Pode. Eu ia perguntar, sabe ler? Pode, não tem problema não. Acho que essa placa está dizendo que não tem problema. Estacionei. Acaba de tirar a carta. E fomos para o culto. O culto era lá no centro de Ramamatsu. A igreja era no centro, antigamente. E aí não tinha. Depois a gente começou a colocar um estacionamento lá que tinha que pagar. E depois, carro ali. Acabou o culto. Quando eu volto, tem um negócio ali no retrovisor. Nem sei se usa mais isso, né? Um piercing. Brinco ali no retrovisor. Nossa, que treco é esse que pendurado aqui no meu retrovisor? Nem sabia o que era aquilo. Aí o irmão lá, dá aquela coçada assim na cabeça. Meu carro, o dele, o pastor Inácio também, né? Os três tinham estacionado lá. Aí o irmão dá aquela coçadinha, já estava mais tempo no Japão, né? Então, na delegacia. Como assim na delegacia? Porque eu acho que não podia estacionar aqui não, hein? Aí vai lá, 3 carros. Adianta você falar que você não sabia? Podia? Você não sabia ler? Independente se você sabe ou não, você quebrou a lei. Você é responsável, paga a multa, não tem jeito. Perde ponto, não tem jeito. Ninguém é desculpável diante de Deus. Ninguém vai poder dizer para Deus, eu não sabia. Ninguém vai poder dizer isso. Aí tá, quando chega lá, Paulo continua na carta, ele começa depois a falar sobre o julgamento divino, e ele fala, depois, já no capítulo 2, se referindo aos judeus. Por quê? Porque os judeus, seria a mesma coisa que hoje os religiosos, eles se achavam, poxa, nós somos o povo de Deus, nós somos escolhidos por Deus, nós não somos como aqueles que não conhecem a Deus. E eles, quando ouviram isso, imagina, talvez pudesse falar, Paulo, isso mesmo, Paulo. Desce o chicote desse povo aí, tudo ímpio, tudo gente que não conhece a Deus. Inclusive podia estar pensando isso. Só que Paulo se dirige a ele e fala, e vocês? Vocês, quando julgam, vocês são indesculpáveis também. Por quê? Porque vocês condenam eles por causa daquilo lá, mas vocês não são muito diferentes deles. Vocês são tão pecadores quanto eles, porque vocês praticam as mesmas coisas. E aí ele fala que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. E ele fala algo para ele, você despreza a riqueza da bondade de Deus, a tolerância, a paciência, ignorando que a graça de Deus é que te conduz ao arrependimento. Meu amado, é pela graça de Deus, misericórdia de Deus que nós somos salvos. Não é por mérito. E Paulo vai falando para eles o seguinte, olha, não adianta você dizer que conhece a lei de Deus. Porque aquele que não conhece, que conhece a lei, vai ser julgado pela lei. Com lei será julgado, e aquele que não conhece a lei sem lei também será julgado. Mas aquele que não conhece a lei, ele está falando, se referindo àqueles que não são judeus. Quando obedecem à lei de Deus, mesmo sem conhecer a lei de Deus, eles também são justificados. Também são considerados justos. Não porque são justos por si só, mas porque obedecem à lei. Então Paulo traz assim essa ideia de que todos estão no mesmo barco, meu amado. Não existe ninguém que é justo, ninguém que é bom. Todo mundo está na mesma situação. Agora olhando para isso aqui, será que é possível
nós conhecemos a Deus? É lógico que é possível, Deus se revelou. E a maior revelação de Deus foi Jesus Cristo. Mas ninguém vai poder dizer que não conhecia, ou que não tinha como conhecer. Quando nós lemos aqui, por que o homem não quer, mesmo conhecendo a Deus, não quer glorificar a Deus? Por que ele não quer reconhecer, adorar? Por quê? Se a gente vê lá, eu gosto muito de citar esse texto, Jesus fala: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque reconhecer a Deus, se aproximar de Deus, significa que vai ficar exposto muitas vezes àquilo que nós não queremos. Que fica exposto de nós. E somos pecadores. Não é? Nós estávamos comentando, não sei se foi acho que foi. Uma das figuras da palavra é o espelho, né? Onde você olha, e quando você olha no espelho, você vê como que está a tua situação. Você vai falar assim: nossa, o que é isso no teu rosto? A primeira coisa que a gente faz é procurar o espelho para ver se tem algum negócio no rosto, né? Tenho certeza, se tivesse uma bola pintada de vermelho no teu nariz, você não vai sair na rua se você sabe que tem, né? Não sei que você seja meio... Conheci uma pessoa que saiu com um treco no rosto, aí nem viu que estava, né? Mas normalmente não, se você sabe que você tem, você vai se limpar, você vai fazer alguma coisa. Então é interessante, mostra como nós estamos. Por que, tendo conhecimento de Deus, não quiseram glorificar Deus, não quiseram crer ou aceitar Deus como Deus é? Porque aceitar Deus como Deus é implica, Deus não tem que mudar. Aliás, Deus não muda. Deus muda? Deus não muda nada. Se Deus não muda, por que Deus? Porque Deus é perfeito. Deus é totalmente bom, Deus é totalmente santo, Deus é totalmente justo, Deus é totalmente honesto, Deus é totalmente reto. Deus não tem que mudar, Ele é perfeito em si mesmo. Se Deus não tem que mudar, então quando nós conhecemos a Deus, quem é que vai ter que mudar? Somos nós. A maravilha é que é Deus quem vai fazendo essa mudança também em nós. Que a Bíblia diz que Deus só opera tanto querer quanto efetuar também. Deus vai mudando o nosso coração. A gente vai mudando, a gente não percebe às vezes. A gente vai perdendo certas coisas que antes a gente achava, isso é normal, dali a pouco a gente já não sente mais como aquilo é normal. Aliás, eu costumo fazer uma diferença entre aquilo que é normal e aquilo que é comum. É comum as pessoas mentirem? Não, mentira, eu não minto. Já mentiu, hein? É comum as pessoas fazerem isso, aquilo, é comum. Significa não. O normal seria nós agirmos da maneira como nós... Você, sei lá, você tem um liquidificador. O normal é você usar ele para bater fruta, não para cozinhar arroz, né? Não tem nada a ver. Bota o arroz lá, não vai cozinhar, se bater vai virar uma boneca, né? Então você usa para bater uma fruta. Então aquilo foi feito por alguma coisa. O ser humano também foi criado para um propósito. Então o normal seria nós estarmos caminhando para aquilo que fomos criados. Esse seria o normal. O comum é aquilo que todo mundo faz. Mas quem disse que porque todo mundo faz é certo? Quem foi que disse? Todo mundo faz. Problema de todo mundo. Essa é a grande questão. Quando nós começamos a andar com Deus, começa a ficar evidente que tem coisas que vai ter que ser mudado na nossa vida. Agora, se eu decidir não mudar, eu posso decidir? Posso? Não quero saber de Deus. Não quero. Posso. Mas também sou responsável. Eu sou responsável pelas consequências daquilo que eu escolhi. Não tem como a gente escolher o errado e dar certo. Mas tem tanta gente que faz tanta coisa errada aqui no mundo, você está bem. Verdade. Tem gente que faz coisas erradas aqui no mundo e se está bem. Olha o último versículo aqui. O versículo 16. Vou ler. É o 16 do capítulo 2. Aliás, vou ler até um pouquinho antes. Desde o 11. Pois em Deus não há parcialidade. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas também os que praticam. Estes serão justificados. Porque como os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência,
e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Então Paulo deixa bem claro, vai ter um dia em que Deus julgará. Então mesmo aqueles que viveram e passaram por essa vida, uma vida de pecado, uma vida de corrupção, a gente vê muito isso, principalmente no Brasil, né? Uma vida onde a pessoa fez mal ao próximo, uma vida onde a pessoa enriqueceu em cima da desgraça dos outros, uma vida onde tudo deu certo para ela, que ela viveu como um rei, viveu, não teve nenhum problema, até viveu bastante, né, muitos anos, né? E não aconteceu nada, parece que não houve justiça. Meu amado, não existe justiça perfeita nesse mundo, porque esse mundo não é perfeito. O único que é perfeitamente justo é Deus. Algumas pessoas talvez vão sofrer sem consequências nessa vida dos seus atos, outros talvez passem aparentemente ilesos por essa vida, mesmo sem temer a Deus. A pessoa pode ter aquela sensação de que eu estou me dando bem. Olha, amados, se Deus não existisse, eu vou falar talvez sobre isso amanhã, se realmente Deus não existisse, se Jesus não é Deus, se nada disso, olha, se a Bíblia, na verdade, se Deus não existisse, se Jesus não é Deus, se nada disso fosse verdade, faremos perder nosso tempo aqui. Não é verdade? Então, realmente, quem está se dando bem nesse mundo aí, então a pessoa tem que procurar viver o máximo que ela puder nessa vida, porque seria só essa vida, né? Então, realmente, ele fala, puxa vida, feliz é o cara lá que está se dando bem, porque é só essa vida, não tem mais nada. Mas não é assim. Não é dessa maneira. Então um dia estaremos diante de Deus. E quando nós estivermos diante de Deus, Deus não é parcial. Deus não trata ninguém com injustiça, com parcialidade. Ele é perfeitamente justo. E aí cada um será responsável. E tem pessoas que sofrerão uma consequência lá, mas uma consequência, mano, se não se arrependeu, você não se arrependeu. Porque existe como o homem escapar da ira de Deus? Ser um religioso? Não. Pode ser religioso. Não escapa da ira de Deus por ser religioso. Lembra dos fariseus quando iam se batizar com João Batista? João Batista batizava ali, né? Para arrependimento de pecado, lembra? Eles iam lá e o que João Batista falou? Raça de víboras, seus hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir do julgamento de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele está falando assim, olha, o que vocês estão achando? Na realidade, João Batista está falando assim, vocês estão achando que vocês vão ter os pecados de vocês perdoados só porque vocês estão se batizando aqui? Só porque, se vocês de verdade, no coração de vocês se arrependerem, mudarem de vida, só vai tomar um banho. Entra um pecador seco, sai um pecador molhado. E continua agora um condenado, só que molhado. Se a gente disser que o inferno é quente, então o cara vai molhado para lá, né? Para secar lá, né? Então, o que ele está dizendo? Mudança de vida, arrependimento, mudança de atitude, senão não vai. Não adianta. Se não houver mudança, e é Deus que provoca essa mudança no nosso coração. Se nós respondermos a Ele, a graça dEle. Paulo está falando isso porque ele sabe muito bem o que é isso. Paulo não foi ele foi um religioso. Ele fala da situação dos gentios, mas ele sabe que no meio religioso, ele poderia dizer isso, às vezes até no meio da igreja, meu amado. Tem gente que acha que vai para o céu só porque vem na igreja. Ninguém vai para o céu só porque vem na igreja. Vai para o céu se arrepender de verdade dos pecados. Se realmente reconhecer que Jesus morreu por seus pecados, por seus pecados. Jesus não veio fundar uma religião. Não, Jesus veio salvar vidas. Quando Paulo fala tudo isso daqui, meu amado, a gente pode ver algumas coisas aqui. Como é que uma pessoa pode dizer que conhece a Deus se não há mudança na sua vida? Se você não vê mudança.
Os apóstolos, quando estiveram diante do Sinédrio, e eles falaram com ousadia, quando mandaram eles saírem lá para decidir o que ia fazer, porque eles mandavam, fala mais de Jesus. Mas eles falaram com ousadia, o que eles reconheceram? Esses homens são homens que não são preparados, não têm estudo acadêmico. Como é que eles podem falar dessa maneira, com essa desenvoltura, com essa ousadia? E reconheceram que eles andaram com Jesus Cristo. E perceberam que aqueles homens estiveram com Jesus. Foram mudados por Jesus. E não foi isso que Jesus disse que faria com eles? Fariam deles pescadores de homens. Fariam deles pessoas que iam falar do Evangelho. E fez. Transformou a vida daqueles homens. Meu amado, reconhecer a Deus significa que eu vou ter que abandonar a idolatria. Tem gente que pensa que idolatria é só quando a gente cultua uma imagem. Quando nos 10 mandamentos Deus fala, não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu nem embaixo na terra, ele está falando isso por quê? Porque Deus não pode ser reduzido a um objeto. Você pode comparar Deus com alguma coisa da criação, Deus é maior que tudo isso. Isso é diminuir Deus. É diminuir Deus. Agora, idolatria não é só quando se faz um objeto e você diz que aquilo é Deus. Não. Quando eu me coloco em primeiro lugar, eu estou praticando idolatria. Eu estou adorando a mim mesmo. Minha vida. Se eu colocar o dinheiro em primeiro lugar, aquilo se torna meu Deus. Se eu colocar a minha família em primeiro lugar, a família não vem em primeiro lugar? Não, quem vem em primeiro lugar é Deus. Se Deus vem em primeiro lugar, a família vai ser prioridade. Deus em primeiro lugar. Deus. Depois a família, sim. Isso não é diminuir a família, a importância da família. Tem sua importância, sim. Mas se Deus não vem em primeiro lugar na minha vida, então eu não vou ensinar para os meus filhos que Deus é prioridade. Se eu não ensinar para eles que Deus é prioridade, como é que eu posso dizer que eu amo meu filho, minha filha, se eu não ensino a eles que Deus tem que ser a prioridade na vida deles? Se eles não buscarem Deus, eles não vão para o céu. Vão? Não vão. Ninguém vai para o céu sem Deus. Então Deus é a prioridade. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Quando diz que aqui foi substituído por imagem, por quê? Porque o ser humano, quando ele não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Ele vai buscar alguma coisa que ocupe o lugar que Deus tem que ocupar na vida dele. E aí ele vai se afastar de Deus. E afastado de Deus, meu irmão, ele está condenado. A gente pode buscar, mas se a pessoa não tiver Deus, está condenado. E aí como é que eu posso ter Deus? Como é que eu posso receber? Como é que isso pode acontecer? De que maneira que eu posso demonstrar que realmente eu conheço a Deus? Conheça Deus. Como é que você conhece uma pessoa? Tem gente que você fala, não, esse eu conheço. Tem gente que a gente não pode dizer que conhece. Não é? Nós não convivemos, nos relacionamos. Mas como é que você conhece a Deus se não se relaciona com Ele? Quando a gente olha para o capítulo 2, nós vemos ali que Paulo falando com os judeus, por quê? Eles achavam que estavam bem, mas Paulo mostra que eles também são culpados. Por quê? Será que Deus não se importa com o que a gente faz? O que acontece na nossa vida? Será que só o fato de eu dizer sou cristão, automaticamente eu vou para o céu? Confesso com a boca, creio no coração. Não é isso que diz? Romanos, se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso, meu amado, não basta, tem gente que acha que nem uma forma mágica. Você repete uma oração e pronto, está salvo. Se a pessoa não crê no coração, nada aconteceu. Ela só repetiu o que você falou.
Não é verdade? Se ela não crer no coração, se ela não crer, se ela não entender por quê? Crer que Deus ressuscitou dos mortos, crer que Jesus morreu por ela, crer, entender que ela é pecadora, entender que na cruz do Calvário Jesus estava partindo, não estava brincando lá na cruz, não, gente. Jesus estava morrendo por nós na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo teu, para Deus perdoar os nossos pecados, porque somos pecadores. Será que tem como o ser humano se livrar do juízo de Deus? Será que o ser humano ele é tão tolo que ele acha que ele vai se livrar do juízo de Deus? Por isso que Paulo fala: tu, homem, que julga, pratica tais coisas e faz o mesmo, você pensa que vai escapar do juízo ou do julgamento de Deus? Meu amado, não tem como o ser humano escapar do julgamento de Deus sem arrependimento. Se ele não se arrepender dos seus pecados e não entregar a vida a Jesus Cristo, ele não pode ser salvo. Ele não tem como ser salvo. Ou Jesus é Deus, ou, como disse, né, aquele pastor que falou para então você está dizendo que porque se Jesus não é Deus, então tudo é uma mentira. Tem que dizer que a Bíblia é uma mentira. Aí tem gente que vai dizer: mas eu não acredito na Bíblia que foi escrita por homens. Tá, se disser que foi um cavalo que escreveu, fica mais difícil de acreditar. Mas capaz que se disser que é um cavalo, tem gente que vai acreditar. Ou como uma pessoa diz: não crê na Bíblia, mas crê em horóscopo, crê em carta, que coisa ridícula. Quem que fez o horóscopo? Foi o cavalo? Foi o cachorro? Isso é ridículo. Crê em tanta coisa. Quem crê em promessa de político não acredita em Deus. Não dá para entender um troço desse. O cara mentiu, fez que fez, vai lá, promete: eu vou votar nele, prometeu. E acredita. Acredita em pessoas. Não acredita em Deus. Não acredita na palavra. Meu amado, se a pessoa não se arrepender, vamos pensar, isso é lógico. Eu estou falando alguma coisa, não precisa nem. Se eu não falasse com relação à Bíblia, falasse sobre, sei lá, justiça. Uma justiça verdadeira, que verdadeiramente seja feita, sem parcialidade, ela pode absolver o culpado? Se ele é culpado? Não pode. Ela pode condenar, se for justiça de verdade, pode condenar o inocente? Não pode. Porque se condena o inocente, absolve o culpado, então não é justiça, é injustiça. É o contrário da justiça. E quando nós estamos falando de justiça, de bondade e tudo mais, nós estamos falando de princípios que mesmo alguém que não é cristão sabe. A consciência, Paulo fala sobre isso aqui, que até o gentil que não conhece a Deus, nem a lei de Deus, ele é consciente quando ele é, ou não é? Ele é consciente que está errado, que é pecado. Não é consciente. Tá, garanto para você que se tiver ali um policial mesmo ali, o bandido, eu não sei se o policial faça parte também, mas se o policial honesto, o bandido ele vai roubar ali, se ele está sozinho na cara do policial, não, ele sabe que está errado, ele sabe, é consciente. O ser humano é consciente, ele tem consciência do que é certo, do que é errado. Ele sabe quando ele está agindo certo, ele sabe quando ele está agindo errado, ele sabe, isso está, amado, no íntimo do ser humano. Vamos criar semelhantes a Deus. Com consciência. Consciência do que é certo, do que é errado. Essa consciência que nos leva a crer em Deus. Consciência de que existe justiça. Existe um senso de justiça, um senso de certo, de errado. Tem que ter. Porque senão o mundo não teria sentido. Então a gente não é diferente dos animais. Não é verdade? Se não existe nada, qual é a diferença? Meu amado, se não existe Deus, se não existe nada, qual é a diferença de você
eu e o cachorro que está ali. Ó. Ah, mas eu penso, a gente pensa, mas se não existe nada, vai morrer igualzinho o cachorro. Vai apodrecer e tudo mais. Que vida. Tristeza. Ué? Que esperança é essa? Então, para que a gente corre atrás de tanta coisa? Então, vamos ver mais e ver, né? Não, nós temos uma consciência. Nós sabemos. O ser humano, no fundo, ele sabe. Ele sabe que tem algo a mais. Agora, se Deus vê tudo, Deus é imparcial, qual é a consequência? Qual é a implicância? Se Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Se Deus julga justamente segundo a verdade. Meu amado, será que é séria a maneira como nós vivemos diante de Deus? Pergunto eu, se hoje você estivesse diante de Deus, eu e você, se nós não tivermos consciência de que Jesus morreu por nós, os nossos pecados, nós não reconhecemos isso, o que você acha que Deus ia dizer para você se você estivesse perante o trono de Deus, julgamento de Deus, sendo julgado? Não reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que você acha que Deus deveria dizer para nós? Culpado ou inocente? Será que Deus iria nos inocentar? Ou será que Deus iria nos dar a sentença de condenação? Qual sentença Deus daria a nós? Culpado. Ah, mas eu vou tentar então levar os meus atos de justiça. Meu amado, o que a Bíblia diz que nós somos justificados? O que é ser justificado? Em alguns textos falam justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Ou nesse mesmo capítulo 1 de Romanos, Paulo fala no versículo 17: pois a justiça de Deus revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou aqui, capítulo 2, versículo 13: pois diante de Deus não são justos que ouvem a lei, mas também os que praticam. Estes serão justificados. Nós praticamos não porque queremos ser justos e apresentar nossa justiça, mas porque fomos justificados por Deus. Sabe o que é ser justificado? É você ser considerado justo, mesmo sem ser. É você ser considerado perante a lei sem culpa, sem pecado. Se você vai diante de um tribunal, tá? E você é acusado de um crime, se for provado que você não cometeu aquele crime, você é justo. Nossa, não tem nada. Ah, mas ele respondeu para a mulher dele, não está sendo acusado disso. Está sendo acusado disso aqui, ó. Então, nós somos acusados de pecados. Estamos afastados de Deus. Temos uma natureza pecaminosa. Cristo morreu por nós, pagou pelos nossos pecados. Se eu tenho uma dívida, eu sou levado ao tribunal, mas eu pago essa dívida, não, eu pago essa dívida, perante o tribunal, eu estou limpo, eu estou justo, eu estou justificado. Não fui eu que paguei. Alguém pagou, alguém limpou a minha ficha. Foi isso que Cristo fez. Ele me justificou para que eu não seja condenado. Eu sou pecador, mas perante Deus é como se eu não tivesse pecado. Mas os meus pecados estão ali, ó, na conta de Jesus Cristo. Ele pagou. Deus não perdoou assim, mas não é justo. Não é justo. O cara faz tudo errado, o outro faz tudo certo, e aí se arrepende e vai para o céu. Não é justo. Por que não é justo? Não foi justo Jesus morrer por nós. Isso não foi justo. Porque quem pecou fomos nós. Então não é assim que Deus perdoa assim, com injustiça. Não. É justo por quê? Porque Jesus pagou. Alguém pagou o preço. Jesus pagou o preço. E Ele pode pagar. Ele não pediu para você pagar o preço do pecado. Aliás, nem eu nem você teríamos condição de pagar. Mas Ele pagou, meu amado, o meu pecado, o teu pecado, o pecado de qualquer um que se arrepende, foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Paulo apresenta no capítulo 1 a situação daqueles que não conhecem a Deus e também a situação daqueles que supostamente conhecem a Deus, porque nós estamos na igreja, mas se nós tomarmos cuidado, nós começamos a achar que nós somos bons. E nós não somos, não. Se estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, porque entendemos que precisamos de Deus.
que a gente é bom, a gente vê porque a gente sabe que precisa de Deus. Ou não precisamos? Lógico que nós precisamos. Se não precisasse, não estaríamos aqui. Agora, a beleza de tudo isso, quando Paulo ele escreve isso, sabe por que Paulo escreve isso? Antes de escrever isso, no capítulo 1, Paulo ele escrevendo na igreja de Roma, ele está dizendo: gente, eu quero ver vocês, quero fazer uma visita a vocês, eu quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei em ver vocês, mas teve circunstâncias que me impediram. Mas sabe, eu me sinto devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que no que depender de mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Paulo está falando assim: eu me sinto. Você tem esse sentimento, meu amado? Porque quando ele descreve a situação do ser humano, meu amado, o ser humano sem Deus não é condenado. Nós, antes de conhecermos a Deus, nós estávamos condenados. Eu estava condenado, você estava condenado. Não é verdade? Todos estão, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. O salário do pecado é a morte. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não há ninguém que busque a Deus, não há. É assim que a Bíblia nos descreve. Dessa maneira. Mortos, afastados de Deus, longe de Deus. E aí Paulo ele explica tudo isso. E aí a importância daquilo que ele fala aqui no começo do capítulo. Eu me sinto devedor, porque o próprio Paulo, que ele não era um gentil, mas era um judeu, que se achava justo aos seus próprios olhos, que se achava bom porque obedecia os mandamentos, quando ele conhece a Deus, ele reconhece. E ele chega a escrever. A gente vê, tem gente que quase que idolatra Paulo, né? Ele nunca quis isso. Aliás, certa vez quando tentaram adorar Paulo, ele rasgou suas vestes, né? Não, gente, não faça isso não. Esse Paulo, que foi tão usado por Deus, ele fala: Jesus Cristo morreu para salvar pecadores, os quais eu sou o pior. Esse era o conceito que Paulo tinha de si mesmo. Eu era o pior. Fui chamado para ser apóstolo, mas nem isso eu merecia, porque eu persegui a igreja de Deus. Fiz mal a pessoas. Olha, ele foi alcançado pela graça de Deus. Por isso que ele escreve: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Ele tem consciência disso. Somos todos pecadores. Por isso ele diz: eu não julgo que eu haja alcançado. Eu não julgo que eu sou bom, eu sou cara. Pelo contrário, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alto. Eu prossigo para frente. Chega ao ponto de parecer mais a Jesus Cristo. Não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E aí ele diz: olha, eu me sinto devedor, porque eu era tão pecador, eu fiz tanta coisa ruim. E hoje eu fui salvo pela graça de Deus. Eu sinto uma dívida. Não, amado, Paulo até escreve isso: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor em que vos ameis uns aos outros. Ele se sente devedor. Eu recebi a salvação, eu fui salvo, fui alcançado, não merecia. Eu me sinto devedor àqueles que ainda não conhecem, tanto judeus quanto bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, de modo que depender de mim, eu estou pronto para falar, para anunciar, para apresentar, porque ele sabe da situação do ser humano, ele é consciente, ele descreve a situação do ser humano, pecador, longe de Deus, como eu falei aqui no começo. E aí no versículo 16, 17, ele diz assim: por isso, por causa disso, eu me senti devedor, por causa da salvação que eu tenho em Cristo Jesus, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha. Sabia que tem gente que tem vergonha do Evangelho? A gente tem vergonha de ser crente. Você tem vergonha de ser crente? Crente virou até um termo pejorativo, né? Ah, mas tem que ter... Olha, meu amado, aqui tem gente que faz coisa errada, tem, mas não precisa ser crente, ou descrente, ou católico, ou espírito, ou isso aqui. Não. A gente faz coisa errada em todo lugar. Nós estamos falando de questão, não estamos falando de pessoas perfeitas, pessoas que amam a Deus.
irmãos, nesse sentido. O cristão erra? Erra, porque é pecador. Mas se de verdade ele conhece a Deus, de verdade ele conhece a Deus, se ele pecar, se ele fizer mal para o próximo, e ele é um cristão, pode ter certeza, se ele é um cristão de verdade, ele vai se arrepender. Ele vai pedir perdão, ele vai tentar mudar, ele vai tentar ressarcir. Lembra quando Zaqueu se converteu? Olha, o que eu roubei das pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Muda. Não só quer consertar o que faz de errado, mas também quer ser bênção na vida dos outros. Quer fazer diferença. Infelizmente nós erramos. Não somos perfeitos. Mas alguém que de verdade conhece a Deus, não tem vergonha do Evangelho. Nem vergonha do Evangelho. Por quê? Porque Paulo está falando, ele sabe, meu amado, que o Evangelho é poder de Deus para salvação. É um meio de Deus salvar. O que é esse Evangelho? Diante dessa situação do ser humano, o Evangelho é essa notícia, meu amado, essa boa nova de que Deus enviou o Filho dele para morrer por você na cruz do Calvário, de que Deus perdoou os nossos pecados. Por isso Paulo ele não tem vergonha, porque ele sabe que isso tem poder para mudar a vida do ser humano. Às vezes nós esquecemos disso. Nós estamos na igreja, nós podemos chegar ao ponto de vivermos achando que a gente sempre foi salvo. Isso não é verdade. Houve um momento da nossa vida que a gente não conhecia Deus. Graças a Deus que Deus usou alguém, como usou Paulo, usou alguém para falar esse Evangelho para nós, para que a gente também seja salvo. Mas tenho tantos problemas na vida. Não é uma boa nova. É que Jesus salva, mas não só salva, Ele se torna Senhor da sua vida. Ele vai cuidar de você, Ele prometeu estar com você por todo o tempo, pelos séculos dos séculos. Não é verdade? A gente fala de salvação, tem gente que acha que salvação é só questão de ir para o céu. Não, meu irmão. Depois que você é salvo, a Bíblia fala para você desenvolver a sua salvação. Depois que você é salvo, a Bíblia fala de um progresso na vida cristã, de buscar Deus, de mudanças que vão ocorrendo. A gente vai entendendo que precisa buscar mais a Deus. Foi bem ilustrado no começo aqui. Precisamos buscar mais a Deus. Precisamos falar mais de Deus. Por isso que Paulo fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Qual justiça é essa? Não é a nossa justiça, mas a de Deus. Quando Deus ele faz de Cristo, Ele permite que Jesus Cristo se sacrifique por você e por mim, e Ele toma o pecado dele, nosso, para Ele, e nos dá a justiça dele, para que diante de Deus eu seja considerado justo. Eu não tenho justiça própria, mas a justiça que vem de Cristo. A justiça que vem de Cristo, que viveu uma vida perfeita por mim, que morreu na cruz do Calvário por mim, para me dar vida abundante. Vamos ter luta? Vamos. Vamos ter dificuldade? Vamos. Esse mesmo Paulo que está aqui, pronto, desejoso de falar do Evangelho, sofreu como cristão? Sofreu. Mas ele tinha uma alegria tão grande de servir a Deus, de sofrer por Deus, de ver outras pessoas sendo salvas. Mas essa situação no mundo, às vezes é a situação até de quem está dentro de igreja. O Paulo ele fala dos gentios, mas ele também fala daqueles que estão na igreja. Às vezes a pessoa está na igreja, mas está que nem aquela moeda, a dracma perdida, está dentro de casa, mas está perdida. Está perdida, longe de Deus. Não ora, não lê a Bíblia, não busca, não cresce espiritualmente. O tanto que conhecia de Deus no dia que se converteu é mais do que conhece hoje. Verdade. Por quê? Porque ele é menos do que ele ia antes, busca menos do que buscava antes. A gente canta às vezes,
Não deixe meu amor se esfriar. Acende a chama. Uma vez brilhou. Para pensar, meu irmão, que tem pessoas que estão lá fora, estão perdendo, mas tem pessoas que podem estar dentro da igreja e não entenderam ainda. Estão seguindo como se fosse uma religião. E não é isso. Essa boa nova é que para aquele que está lá fora, que não conhece a Deus, ele pode ser salvo, pode ser alcançado por Deus. E para aquele que está dentro, que supostamente conhece a Deus, ele pode ter uma vida diferente com Deus. A questão é, o que eu vou fazer para agradar a Deus? O que eu vou fazer para ter uma vida mais abundante com Deus? Ah, mas não é Jesus que fez? Sim, Jesus fez tudo que nós podíamos fazer. Mas não pense, meu amado, que Deus não espera nada de você e de mim. Deus espera sim. Quando Deus falou com Israel, falou: o que é que teu Deus espera de ti, Israel? Senão que o ames e o sirvas, não é? De todo o teu coração, de toda a tua alma, e ande nos seus caminhos. Deus espera isso de nós, amados. Nós o amemos, que nós o sirvamos, que nós o busquemos, que nós oremos, que nós venhamos ler a Bíblia, que nós venhamos obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor, que nós venhamos desejar ser bênção às mãos de Deus. Deus espera isso. O quanto nós vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós, isso depende de cada um. Às vezes nós estamos na igreja, nós não acreditamos que Deus tem bênção para nós, que Deus quer usar a nossa vida, que Deus pode mudar as situações que nós vivemos. Para encerrar, tem uma história, foi um evangelista aí, famoso do século passado, ele tinha um relógio, e não sei se ele tinha ganhado, mas um relógio assim, acho que era de ouro, uma coisa assim, e ele chegou assim numa classe, escola dominical, dando aula para criança, e tirou o relógio e falou assim: olha, vendo esse relógio? Eu vou dar esse relógio para o primeiro que vem aqui à frente. Aí todo mundo olhou assim, pô, não, relaxa. E uma criança pequena, menor, mais novinho, ele foi lá na frente. Falou: Tó, é seu. Eu espero que ele marque as horas e te ajude tanto quanto me ajudou. E todo mundo: ele deu mesmo, ele deu mesmo. Sabe o que está mostrando isso? Não, Deus quer fazer a mesma coisa para a gente. Deus quer abençoar, Deus quer acrescentar na nossa vida, Deus quer dar paz, Deus quer abençoar para nós sermos bênção. Às vezes a gente não acredita que Deus vai fazer. Eu? É você. Mas você não acredita que Deus quer usar a tua vida? Deus quer usar a tua vida. Tem tanta gente que não conhece a Deus, precisa, meu irmão. O mundo está desse jeito aqui, ó. Aliás, você leu o texto, está bem assim mesmo. Né? O texto fala que a promiscuidade, a depravação chegou a um nível de homem estar lá com homem, mulher com mulher, está nesse nível. Não está, hoje não está muito diferente não. E cada vez indo para mais longe de Deus. É para essa sociedade que Paulo está pregando o Evangelho. Não vai pensar que na época de Paulo era melhor que hoje não, meu irmão. Império Romano, sociedade romana, estou um pouco de história, você vai ver que o negócio era tão igual ou até pior do que hoje. E Paulo pregou o Evangelho, porque ele sabia que eles precisavam de Deus. Eu preciso, você precisa. Mas nós somos alcançados. Temos nossos problemas, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. Mas, meu amado, estamos diante de um mundo que não conhece a Deus. Falar de Deus não se resume, podemos fazer, mas não se resume a simplesmente nós distribuirmos folhetos. Isso é algo que nós podemos e devemos fazer, sim. Mas é Deus usar você, onde você está, porque na tua vida Deus coloca pessoas ao teu redor. Tira quantas pessoas Deus coloca ao teu redor, ao meu redor. Ah, mas estou trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, sim, vai ficar.
falando na hora do trabalho. Mas Deus coloca. Paulo estava preso. Pregou para todo mundo ali, na cadeia. Significa, meu amado, que onde Deus coloca a gente pode ser benção. A gente pode falar. A gente pode orar. Você não crê que Deus responde a oração? Você não crê que se você orar para aquelas pessoas que estão ao teu redor, Deus pode tocar no coração delas? Você não crê que tem uma razão de Deus permitir que você conheça o João, a Maria, o Pedro, sei lá, o Joaquim, o Francisco, o Milton, tantas pessoas. Você não crê que tem uma razão porque Deus coloca essas pessoas no teu caminho, na tua vida? É lá que a gente vai evangelizar. É lá que nós vamos viver o Evangelho. É lá que nós vamos falar do amor de Deus. E os meus problemas, meu amado, a gente não vai falar dos nossos problemas para quem não conhece a Deus. Os nossos problemas nós falamos para Deus. Com Deus. Ou com alguém que realmente conheça Deus, que possa orar comigo. Tem condição? Tá? Eu não vou falar para alguém que, sei lá, acabou de conhecer Deus e de repente a pessoa está lá cheia de problemas, está lutando para tentar caminhar com Deus. Eu vou lá para aquela pessoa, eu vou falar, não, ela está precisando de ajuda. Eu vou falar com alguém que tem a condição de orar comigo, de me ajudar em oração, de me aconselhar. Ou vou, se não tiver, vai falar com Deus, vai chorar os pés de Deus. Mas para aquele que não conhece a Deus, você vai falar de Deus. Você vai falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da misericórdia que Deus teve sobre a tua vida. Com todos os problemas que nós temos, meu amado, Deus foi tão misericordioso com a gente. Deus foi tão bom com a gente. E nós temos que falar disso. Porque senão, ninguém vai querer Deus. É que nem, o que a Bíblia diz que serve para nós também, que a mulher ganha o seu marido calado. Sabedoria, testemunho. Não é muito falar. Teve um pastor que chegou para você, sabe porque o teu marido não vem para a igreja? Ele não quer saber de Deus? Você pinta o inferno. Tu fala mal da igreja, tu fala mal do pastor, tu fala mal dos irmãos, tu fala mal de todo mundo. Aí você fala, não, vou para a igreja, porque precisa de Deus. Para a igreja lá parece um inferno, parece que ninguém se ama. Como é que você quer que a pessoa vá? Não vai. Eu não iria. É lógico que quando a gente conhece a igreja, a gente começa a descobrir sempre. Ninguém é perfeito. Eu não sou, ninguém é. Mas você vê também que mesmo sendo perfeito, as pessoas estão tentando servir a Deus. Estão tentando buscar Deus dentro das suas limitações, das suas dificuldades. É como aquela menina que falou para a mulher, uma pastora amiga nossa, que tem um orfanato. Tinha uma menina que era tão terrível. Já tinha passado para os outros orfanatos. Se a pessoa mandasse ela ir embora. Não aguento mais essa menina, muito difícil, muito mal criada. Por isso já tinha sido transferida. E aquela menina, um dia da pessoa, hoje eu mando ela embora. Ela chega para ela assim, antes dela falar, olha, desculpa, ela nem sabia que estava pensando para ela embora. Eu não quero ser má. Eu não queria ser assim. Mas quando eu vejo, já fiz, já falei, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu não consigo ser diferente. Mas eu quero ser diferente. Está entendendo, amado? Tem pessoas que estão na igreja que querem ser diferente. Existem as suas lutas. E nós temos que orar. Nós temos que crer que Deus transforma. Que Deus está ali para ser bênção. E Deus transforma. Agora, para quem está lá fora, nós temos que apresentar um Deus que se importa com eles, que quer mudar a vida deles. E aí a pessoa vem para a igreja e a vida vai mudar? Depende. Como depende, pastor? Se a pessoa permitir, Deus muda. Se a pessoa ouvir, abrir o coração, deixar Deus entrar, deixar Deus agir, Deus muda. Mas se a pessoa vir, não abrir o coração, não deixar Deus agir,
nada muda. Muda. Eu creio que você já deve ter visto isso. Pessoas que foram transformadas por Deus. Infelizmente também. E pessoas que não mudaram. Por quê? Não é o mesmo Deus? Mas depende de como você vai reagir a Deus, a palavra de Deus. Você pode ser um solo duro, você pode ser um solo pedras, você pode ser um solo espinho, você pode decidir: eu quero ser uma terra boa. Depende. Meu desejo é que Deus encontre aqui e também ao redor de você, onde você trabalha, terras boas. Nós não sabemos como cada um vai receber. Isso não cabe a nós. Mas nós temos que falar. Nós temos que viver. Nós temos que semear. E semeando, pode ter certeza que parte dessa semente vai cair em terra boa. E vai mudar a vida de pessoas que vão sair dessa situação aqui, ó, de condenação que Paulo escreve. Vamos orar. Feche seus olhos, amados. Vamos orar. Eu não sei como você está. Talvez você esteja passando por situações difíceis na tua vida hoje. E nós passamos, sim, por situações, por tribulações, por dificuldades. Dificuldades tais que às vezes a gente chega até a desesperar. O Paulo mesmo ele disse em uma das suas cartas: houve um momento na vida dele que eles passaram por tal tribulação que chegaram a perder a esperança de vida. Mas Deus estava ali com eles. E por pior que seja, meu amado, a circunstância, a situação, Deus te salvou de uma situação muito pior do que qualquer outra que nós pudéssemos ou podemos vivenciar nessa existência. Nós estávamos condenados, nós obedecíamos a Deus. No dia que recebemos a Cristo, a pior situação da nossa vida, a pior circunstância da nossa vida foi resolvida. Ao ponto de que, se verdadeiramente entregamos a nossa vida a Cristo, mesmo que hoje morrermos, temos a certeza de que não seremos condenados se de verdade entregamos a nossa vida a Cristo. E a palavra de Deus nos diz que se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Então Deus vai cuidar de você, meu amado. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai te usar. Agora, não permita, meu amado, que as lutas, que as tribulações, que as dificuldades dessa vida tirem a tua alegria. Não permita que as dificuldades dessa vida tirem a tua paz, tirem a tua vontade de buscar a Deus. Porque se você permitir que os problemas se tornem maiores do que Deus na sua vida, vai se afastar dele. Mas se em meio a tudo isso, você buscar Deus, você orar, você crer, você viver pela fé, você depositar a tua confiança no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Digo para ti, meu amado, a semelhança de Paulo, você vai ser benção, mesmo se enfrente problemas. Você vai ser benção, como Paulo foi na cadeia,
Como Paulo foi quando estava passando por um naufrágio, todo mundo ali a ponto de morrer, e ele ali sendo bênção na vida de outras pessoas. Você vai ser bênção, independente das circunstâncias que você está vivendo, você vai ser bênção. E quando você é bênção na vida de outras pessoas, Deus abençoa a tua vida, Deus acrescenta a tua vida. Essa escolha é sua. Pai, nos ajuda, meu Deus, pois somos falhos, Pai, somos limitados. Meu Deus, eu peço, meu Deus, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os filhos que aqui estão, Senhor. Senhor, não permita, meu Deus, nós íamos viver, meu Deus, aquém daquilo, meu Deus, que o Senhor deseja para a nossa vida, Pai. Porque eu sei, meu Deus, que Jesus Cristo não morreu por morrer, não morreu para que eu tivesse uma vida miserável, não! A palavra nos diz que Ele morreu para que eu tivesse vida e vida abundante. E eu sei que vida abundante não significa vida sem problema. Eu sei que vida abundante, meu Deus, não significa vida onde tudo, meu Deus, está certo, nada acontece de mal. Não, Senhor. Eu sei, meu Deus, a tua palavra diz que vida abundante é uma vida onde eu coloco a minha fé no Senhor. É uma vida onde eu creio, eu tenho alegria no Senhor, mesmo em meio às tribulações e às lutas. É uma vida onde eu tenho esperança. Onde, meu Deus, mesmo, Senhor, que o mundo diga que não, nós continuamos prosseguindo, nós continuamos sendo bênção, meu Deus, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, onde realmente Jesus Cristo vai concretizando o seu propósito na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, usa esse povo que aqui está, Senhor, teus filhos, tua igreja, Senhor, usa as nossas vidas. Traz mudança, traz transformação, coloca fome, coloca sede, coloca em nós a consciência do quanto precisamos do Senhor, do quanto precisamos buscar o Senhor, do quanto precisamos aproximar do Senhor, Pai. Fala, meu Deus, com o teu povo, Senhor. Fala, meu Deus, incomoda, Senhor. Meu Deus, que haja em nós aquele mesmo sentimento que havia em Paulo, meu Deus, de nos sentirmos devedores, Pai. Aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Coloque em nós o mesmo sentimento de Paulo, que Paulo tinha, Pai. Ó Deus, de estar pronto, de estar, meu Deus, preparado para estar falando do Senhor das pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Como diz a tua palavra, meu Deus, que da nossa boca, Senhor, possa sair palavras de edificação, palavras de consolo, palavras de ânimo, Senhor. Que da nossa boca possa sair o Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Não o Evangelho que diz só apenas, meu Deus, aquilo que as pessoas querem ouvir, mas o Evangelho que realmente mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto a graça de Deus é grande sobre a nossa vida, o quanto o sacrifício de Cristo foi precioso naquela cruz. Deus, usa seu teu povo, da igreja. Meu Deus, traz salvação, Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor, pelas pessoas, Senhor, as quais eu convivo, Senhor, cada um, o Senhor sabe o nome de cada um, meu Deus. Temos falado, temos orado pelas pessoas, meu Deus, com as quais eu trabalho, Senhor. Meu Deus, pessoas que não te conhecem, mas a sua grande maioria, Senhor. Senhor, abençoa e fala, Senhor. Toca, Senhor. Também teus filhos, Pai. Usa o teu povo, a igreja, meu Deus. Incomoda, Senhor, a estar buscando ao Senhor, estar falando do Senhor, ó Pai. Porque Cristo morreu. Ele morreu para que muitos tivessem vida, para que pessoas fossem perdoadas, para que pessoas ouvissem o Evangelho e fossem salvas. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, Pai. Eu te peço, meu Deus,